10h12, vamos falar sobre um assunto sério também que com uma certa frequência está no nosso noticiário e com muita tristeza, não é? É violência contra crianças. Recentemente, o último caso aí de maior destaque, se a gente pode falar assim, uma mulher de 22 anos foi presa suspeita de maus tratos contra o próprio filho de 2 anos no bairro Santa Helena, que é um bairro de Contagem na região metropolitana. No começo da semana, uma outra criança de 4 anos morreu também na região metropolitana São Joaquim de Bica sob suspeita de maus tratos em casa. Os dados do governo são preocupantes, alarmantes quando a gente fala aí neste assunto. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública mostram que entre janeiro e novembro do ano passado foram quase 1.200 casos de vítimas de agressão contra crianças com até 11 anos. São pelo menos 3 vítimas por dia. Isso que é registrado, não é? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui agora, ao vivo, pelo Skype, com imagens para você que está lá na nossa live, reforçando esse convite, página Band Minas. A gente conversa agora com o Davidson Luiz do Nascimento, ele que é presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros de Minas Gerais. Como vai, Davidson? Tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, bom dia, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Ô Davidson, eu te pergunto o seguinte, a gente vive uma epidemia quando a gente fala desse caso de violência contra crianças e antecipo já perguntando também se pela sua experiência, até se esses números são subnotificados ainda, porque 1.200 é um número muito alto, mas se há uma subnotificação ainda diante de um cenário já tão trágico. Sim, nós temos uma subnotificação, né? Ontem mesmo eu dava uma entrevista, eu falava um pouco sobre isso. Nós estamos numa situação extremamente delicada nesse momento. São muitas violações de direitos acontecendo, né? Não só violações consideradas mais simples, mas também violações de natureza gravíssimas, como a gente assistiu aí na matéria, né? Na sua fala sobre esses casos que aconteceram em Belo Horizonte, de pais e familiares tirando a vida da criança a partir da agressão física e a gente lamenta isso, né? O Davidson, quem fala é Murilo. Eu queria saber o seguinte, é sempre muito complicado, né, essa questão quando há esse tipo de agressão física partindo do pai ou da mãe ou do padrasto, madrasta, enfim, pessoas que são responsáveis pela criança, porque sempre fica aquele dilema, ainda mais quando os casos são recorrentes. Qual é o momento e quando se deve intervir, por exemplo, para tirar a criança da tutela desse responsável? E muitas vezes há essa dúvida porque o dano pode ser até maior, né? E um dano psicológico, é muito traumático, né? Essa decisão, eu acredito que é a última decisão, a decisão extrema, né? Mas como é que vocês lidam com essa questão da retirada da guarda de uma criança, de um responsável? Então, como você diz, a sua abordagem é corretíssima, né? É uma medida extrema. Quando chega ao ponto de uma criança não poder mais permanecer na família, isso aí significa que já tem um longo procedimento anterior de tentativas de fortalecimento desse núcleo familiar, né? Violações, certamente uma boa parte dos casos com violações reincidentes. Então, depois de uma série de ações preventivas, né, a gente às vezes chega ao ponto de um acolhimento institucional. É bom esclarecer que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda ela é um instrumento judicial, né? Então, só a justiça pode retirar a guarda. O que o Conselho faz é, nos casos extremos, fazer o acolhimento institucional, comunicar à justiça da gravidade daqueles casos, para que essa criança, esse adolescente tenha o seu processo de vitimização, né, de violação de direitos interrompidos. No Conselho Tutelar, a gente aborda sempre esse caso, tentando fortalecer o núcleo familiar. Para além dos pais, né, a gente fala de família extensa, então aquelas pessoas que têm relação de carinho, de confiança com a família, a gente sempre busca nos avós, nos tios, padrinhos, pessoas que têm a relação com a família, para que essa criança fique por ali até que a justiça tome uma providência para evitar o rompimento dos laços comunitários, né, dos laços familiares, dos laços sociais dessa família. Porque normalmente essa medida do acolhimento institucional, do abrigamento, como todo mundo conhece, né, ela é uma medida extrema e a gente evita adotá-la. Mas,
infelizmente, nos tempos atuais, ela tem sido recorrente. Eu visitava aqui ontem um abrigo aqui da Igreja Batista, aqui no bairro Concórdia, e a gente viu lá, são 10 bebês, né, acolhidos, todos eles passaram pelo Conselho Tutelar. E boa parte deles já encaminhado, já em preparação para uma adoção, porque a família não vai ter condição de recebê-los em função das graves violências que foram causadas a esses bebês, né? Então, a gente sempre fica, como você disse, né? Sempre busca a alternativa do acolhimento, da perda da guarda, né? Da adoção como uma última medida, né? Agora são 10 horas com mais 18 minutos. A gente está conversando com o Davidson Luiz do Nascimento, que é presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros de Minas Gerais, justamente para falar sobre este alto número, né, de violência contra as crianças que vêm aí, né, são registrados pela Secretaria de Segurança. Ô Davidson, é Bruno que está falando com você. E Sim. Como a gente pode, né, como é que podemos reduzir esse número, né, de ocorrências aí de violência contra as crianças? Aí eu pergunto, né, o que pode ser feito pelas autoridades e também pela população de uma maneira geral? Isso aí é investir na educação ou talvez colocarmos leis mais rígidas, né, de punição a quem faz a quem comete esse tipo de crime? O que você acredita, né, que pode ser feito para que consigamos diminuir, né, o número de ocorrências de violência contra crianças, Davidson? Então, felizmente, né, de uma forma feliz, eu até comemoro que no Brasil a gente tem leis muito potentes, muito duras, né, contra os agressores. Eu observo que as políticas públicas efetivas, preventivas na área da educação, na área da saúde, para os adolescentes na área de formação permanente, né, o programa de aprendizagem que é vinculado às empresas, o jovem aprendiz para os adolescentes, né, o acolhimento e o fortalecimento do vínculo familiar. Então, as famílias precisam ter a centralidade da política pública. São medidas mais efetivas que podem fazer com que os direitos das crianças sejam mais preservados, né? E também tem os aspectos sociais, né? A violência política, a violência institucional, a violência da sociedade, né, o tráfico de drogas, todos esses aspectos sociais, esses fenômenos de violências urbanas e no campo também, eles, de certa forma, atingem o direito da criança, né, o desemprego, a miséria, a fome, né? Eu estive agora 40 dias lá em Boa Vista, uma semana antes do presidente ir a Boa Vista, lá em Roraima, e a gente acompanhou lá as crianças indígenas, né, lá no Casai, e eu tive a oportunidade de encontrar com mais de 100 famílias Yanomamis, e o que a gente observava é justamente aquilo que as imagens mostravam, né? Que uma violência social gerava fome, miséria, desnutrição. E aquelas imagens são verdadeiras, né? Eu tive a oportunidade, eu saí de lá assim, muito assustado, né? E logo depois, na mesma semana que eu retornei, teve a visita presidencial lá, e a gente observou isso, que o abandono das crianças e dos adolescentes pela sociedade, né? Crianças morrendo atropeladas, por exemplo, porque não sabiam andar nas ruas, né? Crianças sem o que comer, crianças sem amparo social, invisíveis para a sociedade, andando por ali e ninguém olhava por elas. Foi bastante assustador. E aqui em Belo Horizonte, da mesma forma, se você olhar debaixo dos viadutos, né, a gente passa aqui na Lagoinha, nas ruas, aquele tanto de criança ali, bebês, morando na rua, debaixo de barracas, ou seja, um fenômeno social da miséria, da fome, que viola os direitos dessas crianças, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente perde um pouco a sensibilidade, e esses fenômenos sociais, eles são talvez os maiores geradores de violências, né? Com certeza, são 10h22, a gente conversou aqui na Band News FM com o Davidson Luiz do Nascimento, presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros do Estado. Davidson, obrigado, pelo seu tempo. Por nada, precisando também, vocês podem fazer a denúncia utilizando o 100, que é 100,
né, denúncia do Disque Nacional dos Direitos Humanos. Então, e os conselhos tutelares também. Em Belo Horizonte nós temos 9. À noite e madrugada tem o plantão também do Conselho Tutelar, que fica na Tupi 149, e também pode acionar a Polícia Militar no caso de violações mais graves, né? Que isso também vai ser repassado para a atuação dos conselhos tutelares. Muito obrigado pela oportunidade. Precisando, pode nos acionar que a gente está à disposição. A gente que agradece. Importante a prestação de serviço aí do Deilson. Importante que ele pontuou também que além dessa violência física que muitas vezes acontece dentro desse âmbito familiar, não é, ou de pessoas próximas e tudo mais, também tem essa violência que o Estado pratica contra a criança, né? Essa população enorme de crianças e adolescentes nas ruas, sem nenhuma condição, população infanto-juvenil que está alijada de direitos muitas vezes básicos, né? Às vezes até ali da alimentação, do acesso à escola, só para ficar aí nesses 2 campos. São 10h23.